Então, quem quiser me acompanhar, tá lá em Juízes 11, no versículo 30 até o 40. Tá? Aí, como eu sempre faço uma recapitulação, eu sempre fazer uma recapitulação pra gente ter uma noção do contexto, tá? Em que se encontra a história. Quem era Jefté, né? Pra gente conseguir entender sobre a filha dele. A minha menorzinha tá acordada aqui, então se tiver interrupções de novo, igual semana passada, poderão acontecer. Então, olha só, a gente parou na história, no domingo passado, sobre aquela mulher que matou Abimeleque, né? Não sei quem tava semana passada e tá agora aqui. Então, depois de Abimeleque, que era aquele rei mau, na verdade, rei não, né? Um chefe mau, veio outros que lideraram Israel, tá? Tolá, depois Jair e Jefté. Então, depois que Abimeleque morreu, aí veio um líder chamado Tolá. Tá lá no capítulo 10 isso, tá? Depois de Tolá veio Jair e depois que veio Jefté. Então, enquanto ficava nesses períodos com um líder, o povo andava retamente no caminho do Senhor. Tá? Aí depois, Jefté foi um líder. E aí foi escolhido como líder. Mas quando esse Jair morreu, o povo saiu do caminho do Senhor. Quando Abimeleque morreu, veio Tolá. Aí depois Tolá, ele liderou o Israel durante 23 anos. Depois de Tolá, veio Jair, que liderou durante 22 anos. E aí, depois que Jair morreu, o povo se perdeu, tá? E mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, seguiram outros deuses. E aí, Deus subjugou Israel aos amonitas, aos filisteus e os moabitas. Aí, os israelitas não estavam aguentando mais a angústia de serem dominados e clamaram perdão ao Senhor, que o Senhor os libertasse. Aí, em Gileade, era uma cidade que os amonitas começaram também a dominar. O povo, os líderes de Gileade, disseram que quem atacasse os amonitas seria o chefe dessa região, tá? Em Gileade. Aí existia Jefté, que era um gileadita, ou seja, ele morava em Gileade, e era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta e o seu pai chamava Gileade também, tá? Então, existia a cidade de Gileade e existia o pai dele, Jefté, que chamava Gileade, pra gente não se confundir, tá? O Gileade tinha uma mulher que também lhe deu filhos. Então, Gileade, ele tinha uma mulher e teve um filho com essa prostituta que chamava Jefté. Tá? Quando os filhos da esposa de Gileade cresceram, expulsaram Jefté, dizendo que ele não teria direito à herança da família. E aí Jefté fugiu dos seus irmãos e foi para Tobi. Em Tobi ele se juntou com um bando de vadios que os seguia. Tá? Então, vamos ver se dá para vocês entenderem. Algum tempo depois, quando os amonitas realmente entraram em guerra, porque os amonitas tinham ficado ao redor de Gileade. Quando os amonitas realmente resolveram atacar Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté, porque ele era um guerreiro valente, lá em Tobi. Tá? Foram buscar Jefté lá em Tobi. E falaram para Jefté: venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Aí Jefté diz: mas vocês me expulsaram, agora vocês querem que eu seja o seu líder na guerra? E aí ele disse, Jefté diz: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? Lembra que ele tinha falado que quem ganhasse é seu chefe? E aí os líderes de Gileade disseram: o Senhor é nossa testemunha. Se você ganhar, você será o nosso líder. Oi, meu amor. Tá, vamos fechar um pouquinho a janela. Peraí. Então aí Jefté foi o comandante nessa guerra contra os amonitas.
tá? E aí o povo disse que se ele ganhasse essa guerra contra os amonitas, ele seria o chefe, o novo chefe deles, desses líderes da região de Gileade, tá? E aí o que aconteceu? Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité e ele atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispa de Gileade e avançou contra os amonitas. Então iniciou-se a guerra. Nessa guerra, Jefité fez um voto antes de começar a atacar ao Senhor e disse, e agora que entra no versículo mesmo da história de hoje, que é da filha de Jefité, tá? Jefité disse ao Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então, o estudo de hoje é sobre a filha de Jefité. Ela inicia lá no versículo 30 e vai até o 40, tá? Que é esse que eu estou lendo agora. Quem quiser me acompanhar, então, em Juízes 11, versículo 30 ao 40. Então, começa assim. Jefité fazendo um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroê até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor os vingou dos seus inimigos amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefité, o Gileadita. E aí, a gente fica na dúvida, porque há muitos estudos que têm 2 opiniões. Aqui no início diz que ele falou ao Senhor, aquele que sair da porta da minha casa, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. Então, uns dizem que ele realmente sacrificou sua filha em holocausto, matou ela no holocausto, e outros dizem que ela somente dedicou sua vida ao Senhor, tipo numa castidade e numa vida de servidão ao Senhor. Então, existem esses 2 pormenores aí, uns apoiam um lado, outros apoiam o outro. Não tem como a gente chegar numa conclusão. Gente, eu fiquei pensando, não consegui eu chegar numa conclusão. Se eu ficaria mais de um lado de uma opinião ou se eu ficaria mais do outro lado. Se você for ler e reler aqui, tem versículos que condiz que ele fez somente a vida dela, né? Dedicou a vida dela ao Senhor, uma vida casta, somente servidão, não pôde ter família nem nada. Outros dizem que ele realmente sacrificou ela em holocausto. E aí vem, mas se Deus não aprova sacrifícios de seres humanos, como que ele ofereceu ela em holocausto se o Espírito Santo tinha tomado posse dele? Aí, eu vou entrar agora no meu resuminho, tá? Deixa eu pegar aqui meu caderno. Jefité fez um voto que foi tolo e insensato. Deus já havia derramado seu Espírito Santo sobre ele. Não era necessário nenhum voto para Deus revelar seu poder e usá-lo para conquistar a vitória sobre os amonitas. Existem basicamente 2 interpretações sobre o voto de Jefité, e ambas as interpretações possuem certas dificuldades. Então, na verdade, a gente está falando sobre a filha de Jefité, mas a gente tem que entrar um pouco na história de Jefité para a gente entender quem que era o pai dela, né, dessa moça. Não falo o nome dela, mas era a única filha dele. Então, não tem como a gente somente estudar o versículo 30 ao 40. A gente tem que estudar todo o contexto para a gente entender a história, né?
Então, esse voto que ele fez ao Senhor foi muito idiota, digamos assim, né? Foi muito burro e foi meio incompreensível, assim, da nossa parte, uma pessoa que estava servindo ao Senhor oferecer a vida de outra pessoa em holocausto, sendo que o Senhor não aceita, né, morte de seres humanos em holocausto, somente de animais. Quem aceita a morte de seres humanos são os outros deuses, né? Então a gente fica confuso, sem compreender o que passou na cabeça de Jefté para fazer isso. E ele foi infeliz, né? De que quem saiu ali na porta foi a única filha dele, ou seja, e aí, ele matou a filha dele no holocausto ou ele somente ofereceu a vida dela, inteiramente, o resto da vida dela ao Senhor, de maneira casta, sem poder ter família, filhos, somente vivendo para o Senhor. Então, aí, duas interpretações, que dentro do versículo 30 ao 40, não tem como a gente dizer, eu acho que matou, eu acho que não, acho que ela viveu castamente. Por mais que você leia e releia, a gente não consegue chegar numa conclusão, é incrível. Tem versículos que viram mais para o lado da castidade, tem versículos que visam mais para o lado de que ele realmente matou ela. Então, alguns acreditam, aí vem os estudiosos, a opinião dos estudiosos, tá? Alguns estudiosos acreditam que ele realmente fez o holocausto, que ela foi morta no holocausto. O significado básico da palavra holocausto na Bíblia é oferta queimada. Como a sua filha foi a primeira a aparecer ao seu encontro, ele teve que matar a própria filha. Esta é uma interpretação mais tradicional entre os cristãos e aceita pelos estudiosos. Uns dizem que ele fez o voto sem pensar e no impulso, pela situação em que estava passando. Outros acreditam que ele fez o voto com a intenção de fazer um sacrifício humano. Os que acreditam que ele tinha conhecimento do que estava prometendo, devido aos seus problemas familiares, e não tenha tido uma boa educação sobre as leis de Deus na sua vida fora de Gileade, e sofreu influência do paganismo nas outras nações vizinhas. E o que a gente entende? Se ele fez esse voto realmente sabendo que ele queria mesmo era sacrificar uma pessoa ao Senhor, então ele não tinha conhecimento das leis de Deus. Talvez ele não tivesse conhecimento das leis de Deus por causa que ele foi expulso da cidade e foi morar em outro lugar, e ali teve influência dos pagãos, né? Da onde ele vivia, que era comum fazer isso, né? Os outros deuses era comum matar as pessoas em holocausto. Então, se ele não tinha conhecimento das leis de Deus, ele não sabia que Deus era contra isso. Ele achava que fazendo isso, como fazia para os outros deuses, estava agradando a Deus. Mas não estava, ele não sabia. Então, uma opinião diz isso. Outras opiniões dizem que ele agiu no impulso. Mas eu acho meio difícil. Se ele soubesse que Deus é contra, ele não ia mesmo no impulso oferecer uma pessoa em holocausto. Porque ele disse, aquele que sair da minha porta, o primeiro que sair. Ele não falou aquele animal, ou então o animal. Ele não especificou. Ele falou diretamente como um ser humano. Então, deduz-se que ele pode ter passado por uma influência, né, nessa fase e que ele foi para outra cidade, que ele foi expulso da família dele. Todos que defendem essa posição concordam que Deus não deu a vitória por causa do voto, pois Deus abomina o sacrifício humano. Tá? Então, Deus deu a vitória para ele porque Deus quis dar a vitória a Israel, não pelo voto idiota que ele fez. Então, como está escrito, ele não sabia das leis de Deus. As leis de Deus estão escritas em Deuteronômio 12:31 e Deuteronômio 18:10. Em Deuteronômio 12:31 diz: não procederás desse modo para com o Senhor, teu Deus, pois esses povos pagãos ofereciam a seus deuses tudo que é abominação aos olhos de Deus, tudo que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios a Deus, a seus ídolos. Aí já tem uma lei, Deuteronômio 12:31, que Deus diz, não procederás desse modo para com o Senhor, o teu Deus, em queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus, como, né, o sacrifício aos seus ídolos. Então Deus já deixa especificado que não é para fazer isso. Em Deuteronômio 18:10 diz que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Então, outra lei do Senhor que ele diz que não é para queimar seu filho ou filha. Então, se está na lei de Deus, por que ele ofereceu
qualquer pessoa que saísse primeira que aparecesse ao encontro dele em holocausto. Não é estranho? Eu acho que aí tá, a gente chega a uma conclusão se a gente for para esse lado. Mas depois eu vou entrar do outro lado, então você fica meio perdido. Não tem como chegar a uma conclusão, no final das contas, do que realmente ele fez, tá? Com a filha dele. Se a gente for ver por esse lado, a gente pode deduzir, tá? Ele não tinha conhecimento da lei de Deus, porque as leis de Deus estão aqui. Mas quando ele foi para a guerra, que eu não li aqui, que se vocês forem ler lá, desde o capítulo 10, não tinha conhecimento das leis de Deus. Porém, quando ele foi ao encontro do rei Amonita, que eu não entrei nesse detalhe aqui, senão não vão ficar, muito tempo, ele tentou, antes de entrar em guerra, entrar num acordo com o deus Amon, que era os reis dos Amonitas, falando que o que eles tinham contra eles, para estar tentando atacar eles, se eles nunca fizeram nada contra os Amonitas. E que quando o povo de Israel veio para aquela região dos Amonitas, eles não entraram em guerra com os Amonitas, simplesmente ficaram numa região lá, se instalaram numa região lá e não entraram em guerra, não tomaram a terra deles. E aí o rei Amon não aceitou e quis entrar em guerra. Então ele sabia da história do povo de Israel, porque se ele lembrou isso da época que o povo estava vindo para Canaã, então ele sabia da história do povo de Israel, mas ele não sabia as leis de Deus. Então aí tem duas coisas. Ele sabia a história, porque às vezes as histórias eram passadas de boca a boca, eram contadas, principalmente entre os homens, como ele era um guerreiro, então ele sabia das histórias de guerra. Mas ele não conhecia as leis de Deus do que era certo e errado ali, que os sacerdotes colocavam, E outra coisa, se ele foi oferecer a filha dele no holocausto, ele não ofereceu no tabernáculo, porque se ele tivesse ido oferecer no tabernáculo, os sacerdotes, que era o Finéias ainda na época, não ia permitir que isso acontecesse. Ia falar, não, você tá doido? Deus não aceita isso, Não ia permitir. Então, se ele fez o holocausto, não foi no tabernáculo, deve ter sido na casa dele lá. Então, além disso, Jefté foi mencionado, outro ponto de que ele não conhecia as leis de Deus, que está aqui bem especificado, não queimar seus filhos. E outro ponto é que ele foi mencionado por Samuel, lá em Samuel, e em Hebreus também, como heróis da fé. Então, se eles foram, dentre outros, igual Gideão e entre outros, foi considerado como um herói da fé, mesmo ele tendo feito, se ele matou a filha dele, ele não foi condenado por isso, porque depois lá na frente em Hebreus, em Samuel, ele foi citado como um exemplo de pessoa a ser seguido, exemplo de fé. Então aí a gente fala assim, e agora? Se ele foi citado, então ele era um exemplo. Se ele foi um exemplo, como ele pode ser um exemplo se ele matou a filha dele? Entendeu? Uma contradição nesse ponto, nessas opiniões aí que acreditam que ele matou. Aí o outro lado diz que ele não matou, que ele somente dedicou a vida dele ao serviço do Senhor, tá? Porque ela prometeu para ele, pro pai dela, tudo bem, eu vou fazer o que o senhor disse no voto, mas deixa eu ir para as colinas chorar a minha castidade, porque eu não vou ser mãe, eu não vou poder casar e ter filhos. Então, aí eles dizem que, na verdade, ela não morreu, ela somente viveu castamente, tá? Que eu vou entrar agora nessa outra opinião. A segurança na interpretação, a outra interpretação, a segunda interpretação, defende que o voto foi uma vida de castidade e de serviço ao Senhor. Essa interpretação argumenta que, na discussão com os amonitas, Jefté demonstrou que conhecia as escrituras, como eu falei para vocês do rei Amon, Então, seria estranho que ele não soubesse que Deus não aceitava o sacrifício de pessoas. Só que aí eu acredito que ele sabia das histórias de guerra, mas não sabia das leis, tá? Seria uma justificativa. Outro ponto diz que antes de iniciar o ataque, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e que alguém sobre a capacitação do Senhor não iria fazer o voto tão tolo. Antes dele fazer o voto, o Espírito do Senhor veio sobre ele, tá ali no versículo. Então, antes dele fazer o voto, o Espírito do Senhor já estava nele. Se o Espírito do Senhor já estava nele, como que ele ofereceu uma pessoa em sacrifício? Aí entra em contradição, tá? Além disso, quem defende essa interpretação alega que, embora o significado mais natural para o holocausto, que foi oferta queimada, seja também em hebraico o sentido de consagração total, tá? Então, essa opinião diz que, além do significado de oferta queimada, também pode ter o significado de consagração total, tá? No hebraico. Então, nesse caso, Jefté teria prometido consagrar ao serviço do Senhor a primeira pessoa que saísse ao seu encontro.
Como foi sua filha que saiu, ela deveria viver o resto de sua vida ao celibato. Como ela era filha única, Jefité não teria descendência, o que explicaria o seu abatimento, que ele rasgou as vestes, né, quando a viu. Por isso também o lamento da filha e de suas amigas, porque ela nunca seria esposa e mãe. Naquela época, né, o que importava para as mulheres era ser esposa e mãe, era o mais importante, não existia outra coisa. É como se tivesse acabado com a vida dela. Por fim, essa interpretação também tem duas dificuldades. A ideia de que a filha de Jefté entregue ao serviço do Senhor não encontra-se nenhum precedente no Antigo Testamento. Ou seja, em relação a entregar a vida para o Senhor e celibato, só acontece lá no Novo Testamento, quando tinha os discípulos. Antes disso, não tem nenhuma menção no Antigo Testamento sobre a vida de uma mulher dedicada ao Senhor sem casar, né? Sempre até os sacerdotes casavam. Então, não tem nenhuma outra menção na Bíblia dizendo que alguma mulher trabalhava no tabernáculo ou servindo ao povo sem se casar, em celibato, somente no Novo Testamento, tá? Então, aí entra em contradição, porque não fala nada. E que ela tivesse ficado trabalhando no tabernáculo, né, inteiramente dedicada ao serviço do Senhor. Ou contradiz que ela possa ter vivido inteiramente ao Senhor, porque não tem nenhuma outra menção. Então, outro ponto que implica que houve, sim, o sacrifício da filha de Jefté está no versículo 39, que diz que as mulheres celebravam a memória da filha de Jefté, como se o fato realmente tivesse ocorrido. Tá lá no finalzinho, diz que todo ano as mulheres choravam a memória da filha de Jefté por 4 meses. Né? Se for no celibato, ela ia estar viva, tá? Ia viver em serviço ao Senhor sem casar, sem ter filho. A outra opinião diz que, na verdade, ele matou mesmo a filha em holocausto. Então, depende, tem essas duas interpretações. Uns dizem que o holocausto, além de oferta queimada, pode ser consagração total. Aí ela não teria morrido, ela teria só consagrado a vida dela. E os que defendem que é oferta queimada, é que ele matou ela. Aí esse ponto do versículo 39, que fala, né, que elas celebravam a memória, também a gente pode interpretar de duas formas. Elas celebraram a memória porque a menina realmente morreu no holocausto, ou elas celebraram a memória do exemplo que a menina teve de dar a vida para o Senhor, depois que ela morreu naturalmente, entendeu? Então, assim, esse celebrar a memória pode ter sido na época que ela morreu, ou pode ter sido muitos anos depois que ela morreu. É difícil a gente chegar a uma conclusão. As duas interpretações sobre o voto de Jefté possuem seus pontos positivos e fraquezas. Então, não tem nada que realmente afirme. Uma coisa que afirma, tem outra que contradiz. Então, também as duas interpretações, a gente tem que lidar com a realidade de que, pela lei, Jefté poderia apresentar um pagamento de resgate e redimir sua filha, livrando do voto, como está no Levítico 27. Em Levítico 27 diz assim, depois eu fui ver, que quando você oferece uma pessoa, você pode pagar por ela. Tipo assim, se você oferece uma pessoa ao Senhor, ou um animal, qualquer coisa, e você não quer mais, você quer trocar, o animal é mais difícil, porque a partir do momento que o animal entra no tabernáculo, ele se torna santo. Então não adianta nem você trocar por outro animal, que ele vai ser santo já. Agora, se você oferece uma pessoa ao Senhor, digamos assim. E deixa eu pegar aqui no Levítico 27. Diz que você pode pagar um tributo, tipo, pagar um valor para resgatar aquela pessoa. Então, ele não sabia também dessa lei, tá? Ele não tinha conhecimento das leis de Deus. Eu vou ler aqui justamente essa lei para vocês verem. Ó, resgate do que pertence ao Senhor. Diz também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Aqui não está falando dedicando-se ao holocausto, está falando dedicando-se ao Senhor, tá? Não entra em detalhes, só fala isso. Faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribui o valor de 360 gramas. E se for alguém que tem entre 5 e 20 anos, atribua o homem o valor de 240 gramas e a mulher o valor de 120 gramas. Então aqui, se ele quisesse resgatar a filha dele,
Mas o ponto-chave é que ele entrou no Hollywood dos Heróis da Fé. Então assim, se ele foi citado lá como exemplo, se ele tivesse feito alguma coisa errada, ele poderia não ser citado como exemplo. Mas e Davi também? Davi também fez um monte de coisa errada. E ele também é um exemplo. Entendeu como que fica meio assim contraditório? Davi fez muita coisa errada. A gente sabe que ele pecou com aquela Betseba, né? Naquela mulher lá que ele roubou, lá, matou o general dele lá pra ficar com a mulher dele. E ele também é considerado um exemplo pelos salmos lindos, maravilhosos e por tudo que ele fez pro Senhor. Então a gente fica assim, né? E o Senhor escolheu, né? Jesus é descendente de Davi. Então como que a gente pode também falar de Jefté? Então é complicado. E Jefté não sabia também dessa lei de Levítico, porque se ele soubesse, ele resgatava a filha dele pagando o valor aqui, ó. Se for alguém que tem entre 5 e 20 anos, se a filha dele era jovem, vamos colocar que ela tivesse 20 anos. Atribua às mulheres o valor de 120 gramas. Pagava 120 gramas e pronto, tirava a filha dele do voto. Ele não sabia dessa lei também. Ele não tinha conhecimento da lei de Deus. E aí? Então, é difícil chegar a uma conclusão. O voto precipitado de Jefté causou-lhe uma dor indescritível. Tanto se ele fez o holocausto, porque teve que sacrificar a filha dele, quanto em celibato, porque ele não teve mais descendente. Se ela não casou, não teve filhos, a descendência dele parou nela. Ela morrendo em holocausto, morrendo depois, ele não teve mais descendente. Então, o voto dele causou-lhe uma dor indescritível, né? Porque naquela época o que mais valia era a sua descendência, tanto para o homem quanto para a mulher. No calor da emoção ou em uma confusão pessoal, é fácil fazermos promessas tolas a Deus, que acabam depois nos dando um sentimento de culpa e frustração quando não podemos cumprir. Então aí a gente pega o exemplo pra gente. Qual é o exemplo que a gente pode tirar nessa história? Chegando numa conclusão aqui que a gente não sabe para que lado ir, se ele matou ou não matou a filha dele. Em ambos os casos, foi um voto idiota, foi um voto tolo, porque ele não pensou que quem poderia sair dali era sua única filha, né? Então, se ele pensou que fosse um empregado, que fosse a esposa dele, aí tudo bem, mas foi justamente a filha dele que saiu, então a descendência dele foi cortada ali. Ele fez um voto idiota, no calor da emoção. Eu vou ganhar a guerra, eu preciso ganhar a guerra, então eu vou fazer esse voto pro Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado no calor da emoção do que a gente promete para Deus. O voto, na verdade, é uma promessa, né? Se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. É uma negociação que você coloca ali com o Senhor. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que você tá, né, naquele desejo, naquele anseio para conquistar, você fala uma coisa que depois, quando você cai em si na realidade, você não consegue fazer. E aí, o voto ou uma promessa para Deus é muito sério. Não é a mesma coisa de uma pessoa, que você, não vou fazer. Deus depois vai te cobrar. Então, a gente tem que ser muito realista e responsável na hora que promete as coisas para Deus, né? E outra coisa, Deus não precisa dos votos da gente. Ele não precisa de voto da gente, ele não precisa de promessa da gente. Ele só quer a nossa obediência. Então, ele não precisa de nossas promessas para o futuro. Se o Senhor não me der isso, eu vou fazer tal coisa. Ele não quer isso, ele quer a nossa obediência. Se o Senhor vê que a gente é obediente, ele não dá bênção pra gente. Quanto mais a gente é obediente, mais Deus nos abençoa. Então é isso que é necessário, não fazer votos idiotas, igual Jefté fez, né? E com relação à filha de Jefté, o que a gente aprendeu? Ela foi obediente e compreensiva com o pai. Porque na mesma hora que ele falou, minha filha, fiz um voto a Deus. Na mesma hora ela falou, tudo bem, se o Senhor prometeu, então o Senhor vai cumprir. Mas deixa eu chorar as minhas mágoas, de que eu não vou ser mãe nem esposa. Então ela foi obediente ao pai dela. Ela foi compreensiva ao pai dela, mesmo sem a gente saber, né? Se ela ia pro caminho da morte ou da vida celibatária. Mas ela aceitou, ela não relutou, ela não retrucou, ela não brigou, ela não contestou o pai dela, nada. Ela simplesmente obedeceu. Então ela foi obediente, apesar das situações, circunstâncias ali que seria dela obedecer, né? Então, com relação a Jefté, a atitude do voto de Jefté, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. O poder da palavra pode nos trazer bênçãos ou maldições.
Então, além dos votos, promessas que a gente pode fazer e depois não cumprir, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, o poder da palavra, de abençoar as pessoas ou amaldiçoar, tá? Porque aquilo pode cair sobre nós. Perdão, a gente abençoa a pessoa, a bênção vai cair sobre nós. Se a gente amaldiçoa a pessoa, não é que ela com a mesma medida que medir será medido. Então, você tem que tomar cuidado com o que você diz, porque Deus está vendo tudo. Aquilo pode cair em cima de você depois. Então, nós não precisamos fazer votos a Deus. Por que nós não precisamos fazer votos a Deus? Porque Jesus já pagou na cruz para nós, para nos salvar e nos libertar, e deu o seu Santo Espírito para nós. Assim como ali o Senhor tomou posse de Jefité através do seu Santo Espírito, Jesus, depois que morreu, né, e subiu aos céus, enviou o seu Santo Espírito justamente para nos ajudar, nos abençoar, nos libertar, nos curar, suprir todas as nossas necessidades. Então, nós não precisamos fazer voto algum, nem promessa alguma, porque Jesus já morreu para isso, para dar tudo o que nós precisamos, através da ação do Espírito Santo, não é? Então, através de Jesus, Deus nos concede todo tipo de bênçãos espirituais e todas as nossas necessidades. Tudo já nos foi comprado com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não precisamos fazer voto para ter bênçãos, porém, se o voto for feito, se mesmo assim você quiser fazer um voto, que ele seja sensato, e devemos saber que a bênção recebida não foi pelo voto, e sim pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, e pela vontade de Deus, e não por causa do voto que a gente fez, da promessa que a gente fez. Então, essa história é uma história que a gente não consegue chegar numa conclusão do que realmente aconteceu, tá? E a gente chega à conclusão de que só Deus é que sabe. E a gente só vai saber na hora que ele voltar e deixar tudo que está subentendido à vista para que todos entendam. Então não tem como a gente chegar a uma conclusão. O que a gente pode é aprender com essa história. A não fazer voto idiota, no impulso, sem pensar, né? Ser insensato e depois não consegue cumprir. E aquilo vai cair sobre nós as consequências. Ou fazer também promessas incluindo outras pessoas, tipo aqui, ele colocou outra pessoa no meio. Se o senhor me der isso, eu vou pegar a primeira pessoa que encontrar comigo. Ele colocou outra pessoa, sem poder pensar que poderia ser a filha. Então, se você fizer algum voto, cuidado, se você está colocando a vida da sua família em risco nesse voto. Não só você. Uma coisa é você e Deus, outra coisa é você botar outra pessoa no meio. Então, a gente tira a conclusão disso, de pensar bem, que não precisa fazer voto ou promessa alguma ao Senhor, que Jesus já morreu na cruz para nos dar toda sorte de bênçãos espirituais e suprir as nossas necessidades. E também porque Deus não precisa de voto. Se Ele for nos dar a bênção, é porque Ele quer e porque nós merecemos, não por causa do voto que a gente fizer. Entendeu? E com a filha de Jefité, que ela foi obediente e compreensiva com o pai. Ela viu o quanto era sério fazer voto ao Senhor. Então, ela obedeceu. E sendo o que aconteceu, se ela morreu ou não, ela aceitou aquilo para ela. Em respeito ao pai dela e a Deus. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente tira dessa história. Que é muito interessante. E daí muitas discussões e debates, né? Pessoas que puxam para um lado e pessoas que puxam para o outro na conclusão. Em relação a ele ser exemplo da fé, lá em Hebreus, nenhum dos que serviram ao Senhor foram perfeitos, foram pecadores também, ninguém foi santo, né? Teve histórias de servidão ao Senhor, mas também teve histórias de pecado, como foi o caso de Davi também. Então, a gente também não pode dizer que ele foi citado como herói da fé porque ele não matou a filha dele. Ele pode ter sido citado como herói da fé no contexto todo da vida de entrega dele, né? Sem contar isso, que foi um erro. Às vezes, ele até ofereceu a filha dele mesmo em holocausto, sem saber que Deus era contra, né? E sim com uma boa intenção. Porque muitas das vezes a gente age de alguma maneira, achando que tá certo, que Deus tá fazendo o que Deus quer, e não é. Mas como aquela pessoa não tem conhecimento do que ela tá fazendo errado, Deus também não vai levar em conta. Aí a gente não pode tirar a conclusão do que Deus pensou. Será que Deus não levou em conta aquele sacrifício porque... Só um minuto, filhinho. Aquele sacrifício porque ele não tinha conhecimento? Ele achou que estava fazendo uma coisa certa para Deus e não estava? E a Deus, né, compreendeu aquela atitude?
Ou mesmo assim, mesmo sabendo que ele não conhecia a lei, e Deus não abomina de qualquer forma. Então, a gente não pode nem dizer o que será que Deus pensou, o que será que Deus reagiu com esse sacrifício, se realmente ele matou a filha dele. Tá? É muito, assim, incerto. A gente chega numa conclusão. Aqui a live é uma história bem interessante, né? É uma história bem legal e que deixa a gente meio que na dúvida do que realmente aconteceu, né? Só cada um tirando a sua conclusão aí, sua própria conclusão. Gente, um bom domingo para todo mundo.